Você já se perguntou como é o panorama artístico e cultural na África do Sul? E sobre os artistas sul-africanos? Neste episódio, contamos a você sobre a arte e a cultura no país da África Austral e falamos de alguns de seus artistas famosos. Eu sou a Maria Clara E eu sou a Graziele Soares. e este é o episódio 10 do Projeto Nagaueto, que nasceu do programa Bolsa de Complementação Educacional do Cefet-MG, ABCE, e tem como objetivo contar em forma de podcast a história da África do Sul e de seu maior expoente, Nelson Mandela. Ao falarmos de arte na África do Sul, podemos dizer que os primeiros artistas locais foram o povo San, que decorava suas cavernas com pinturas nas rochas e gravuras de animais. Na época do apartheid, a luta da libertação da África do Sul deu origem a várias escolas de pensamento sobre o papel da cultura, arte e cultura, em uma sociedade racialmente opressiva e autoritária. Os debates iam desde o uso das artes como arma de luta até olhar na arte como mais do que um espaço de expressão política. Grande parte da arte produzida durante o apartheid, que de alguma forma criticava as políticas raciais e culturais, foi rotulado como protesto ou arte de resistência. Também compõem o panorama das artes da África do Sul os artistas descendentes de europeus, como Pierre Neff e Thomas Baynes, que deram origem a uma proposta de arte que é uma fusão de culturas. Atualmente, pintura nos vilarejos, esculturas, entalhes em madeira, cestarias, arte em miçangas, em arames e cerâmicas se tornaram populares no mundo todo. E uma curiosidade é que o Ministério de Arte e Cultura da África do Sul trabalha em parcerias com o Ministério de Comércio e Indústria para desenvolver e implementar a estratégia de crescimento da indústria da cultura. Em agosto de 1994, quando o fim do apartheid e posse de Nelson Mandela, o ministro de Arte e Cultura formou um grupo de trabalho de arte e cultura, com o objetivo de tornar as artes acessíveis para todos os sul-africanos. Contudo, ainda há muito que avançar. A escritora Futi, que lançou no Brasil um de seus livros sem gentileza, nos conta sua visão sobre as artes em seu país. Also, I always compare with what used to happen during apartheid. Now that we have the democracy, I'm noticing that Eu também comparo com o que costumava acontecer durante o apartheid, porque agora que temos a democracia, eu estou percebendo que estão surgindo muitas vozes negras, em termos de sua arte ser recebida e vista em diversos lugares. Temos um fotógrafo muito famoso que conta as histórias usando a fotografia. Temos música, como eu disse, e nós temos livros. Então, é um daqueles setores da sociedade que é bastante saudável e que está sempre produzindo. Sempre há algo novo. Há muitos talentos e sempre há algo novo sendo produzido. Mas também há problemas com os proprietários de produções serem brancos. Então, às vezes, você descobre que alguns dos trabalhos não recebem a atenção que precisam. E acho que talvez mais trabalho possa ser feito pelo governo para ajudar a garantir que nossos artistas sejam representados adequadamente. Mas eu posso apenas dizer que é um ambiente produtivo, vibrante e muito saudável em termos de arte na África do Sul. Healthy, vibrant, productive environment in terms of the arts in South Africa. A música sul-africana vem ganhando palco ultimamente, e apesar de ter uma polarização da música europeia de um lado e da música étnica sul-africana de outro, já se inicia um processo de ambos os lados de compreensão e aceitação. Músicas que misturam os dois estilos já são interpretadas por grupos como Soweto String Quartet, Ladysmith, Black Mambazo, Mango Groove, Mendoza, Hugh Masekela, Mahotella Queens e outros. Existem duas tradições teatrais estabelecidas na África do Sul: a africana, desenvolvida com o passar dos séculos, e a europeia, introduzida a partir da chegada dos colonizadores. Recentemente, uma nova tradição híbrida foi trazida, desenvolvendo elementos de ambas. A dança sempre esteve presente no estilo de vida africano. Tem presença na caça, na guerra, em galanteios, casamentos, iniciações e no trabalho.
Durante as 2 últimas décadas, o desenvolvimento da tradição da dança na África do Sul não pode ser separado da tradição do teatro com mistura de melodias, movimentos e dança. Há vários estilos de dança e técnicas de palco, chamados Toi-Toi, dança de luta pessoal, Mapantsula, município de Give, e Sikatimia, uma tradição dos mineradores e Zulu. A Stephanie Marques, engenheira de produção que viajou para a África do Sul em 2022, se emocionou com as apresentações que presenciou. A facilidade de você também encontrar danças culturais, músicas, né, próprias da África. Nossa, isso era fantástico. Sempre algum grupo se apresentava em algum lugar. Nossa, e era muito lindo, assim. Não tinha uma vez que eu fosse lá e estivesse assistindo, assim, apresentações na rua mesmo. E, assim, me vinha vontade de chorar. de tão bonito, sabe? Que era. E tem uma cultura muito forte com a questão da mulher, né? A simbologia da mulher. Né? A África é matriarcal, então isso também acaba mexendo muito, né? As belas artes sul-africanas tiveram início na Idade da Pedra, quando os artistas davam vida às paredes de suas moradias com murais pintando temas do ambiente. Mais de 3.000 locais foram descobertos contendo arte na pedra na África do Sul. Paisagens são temas importantes para os artistas locais, mas a degradação ecológica faz com que alguns deles foquem em questões ambientais. Na literatura, há uma variedade enorme de trabalhos e não pode ser ignorada de forma alguma, pois reflete a experiência da África do Sul como um todo. Nas últimas 3 décadas, houve um aumento no número de publicações sul-africanas, mas a herança oral continua influenciando a literatura escrita, com sua visão de mundo. A minha pesquisa atualmente trabalha com escritas de autoria feminina, Brasil e África do Sul. Por isso eu passei um mês na África do Sul. Há muitos pontos em comuns e muitos pontos de diferença entre a literatura sul-africana e a literatura brasileira. A literatura africana tem um cunho, um teor político bem forte, principalmente porque foi o braço cultural da luta contra o apartheid, tanto entre pessoas brancas quanto entre as etnias brancas como etnias negras. Atualmente, a literatura sul-africana tem uma representação grande dos grupos étnicos. A África do Sul tem 11 idiomas, incluindo os idiomas das etnias brancas e das etnias negras. Hoje a representação de escritores e principalmente escritoras negras é bem maior do que era até 1994, quando Mandela foi eleito. Então, há muita modo de pensar, há um registro da memória muito forte, e durante o apartheid a literatura sul-africana foi esse braço cultural de denúncia. Atualmente continua tendo um teor político forte para pensar o contemporâneo pós-apartheid, as frustrações com os sonhos que não se realizaram. Então é um campo realmente de pensar a sociedade sul-africana. Essa foi a voz da Marcela Mesquita Granatieri, doutoranda da PUC-Rio, que falou sobre o que há em comum entre a literatura sul-africana e a literatura brasileira. Agora, vamos ouvir novamente a Futi. Ela se formou em jornalismo, abandonou a vida de repórter para ser escritora na África do Sul e nos conta como é o seu trabalho. Okay, so my first qualification was in English literature. And then I did a postgraduate Então, minha primeira formação ela foi em literatura inglesa. Depois eu fiz uma pós-graduação em jornalismo e depois eu trabalhei algum tempo como jornalista. E eu cansei de ser jornalista. Que eu pensei que havia muitas histórias importantes que não estavam sendo contadas. Ou, quando eram contadas de maneiras que não me agradavam, não eram satisfatórias para mim. Foi assim que me tornei escritora. Storytelling, no sentido de contar mais histórias sobre uma população que às vezes é ignorada, que sabemos que é a população negra. Eu pensei que essas histórias eram importantes,
Então deixei o jornalismo e me concentrei em escrever e fazer outros trabalhos, como administração. Foi assim que passei do jornalismo para ser uma escritora. Focused on writing and doing other work, administration. So that's how I pivoted from journalism to being a writer. Na literatura, a África do Sul tem 2 prêmios Nobel, com os escritores brancos John Coetzee, que ganhou em 2003, e Nadine Gordimer, que recebeu a premiação em 1991. Há 2 fatores que acabam atrapalhando o desenvolvimento da cultura cinematográfica na África do Sul. O primeiro é que a cinematografia sul-africana foi muito dependente dos produtos americanos e europeus. O segundo é que desde o início do esquema subsidiário nos anos 50, os setores governamentais e de negócios manipularam a indústria de filmes da África do Sul. Em 1994, foi estabelecida uma fundação de televisão, com o objetivo de ajudar os produtores de filmes de televisão. A empresa é sustentada pelo governo e por companhias privadas e tem como objetivo financiar esse nicho da indústria cultural. A crítica de cinema Yasmine Evaristo faz uma avaliação sobre cinema que é produzido em países como o Brasil e a África do Sul. Acho que não só o cinema brasileiro, mas o cinema como um todo tem que parar de ficar reproduzindo esses estereótipos de cidades que só vivem em guerrilha, em miséria, em que tudo é seco, sabe? É fazer uma pesquisa realmente local, ir aos lugares, descobrir como as pessoas agem, entender a cultura, entender o cotidiano, sabe? Ter uma preocupação em fazer uma pesquisa que, por mais que vá refletir uma ficção, né, já que o cinema é uma ficção, que se importe em não ficar reproduzindo estereótipos e mostrando sempre a África como um lugar ou de guerra ou de miséria. Porque a gente sabe que está distante disso, não é sempre que esses lugares estão em guerra e em miséria, há lugares que estão sim vivendo prosperidade. A Futi nos contou um pouco sobre sua visão da relação dos sul-africanos com os filmes e a produção cinematográfica. Yeah, I think, with films, there's this associating of seeing films and seeing people in Hollywood. Eu acho que com os filmes existe uma certa associação de ver filmes e ver pessoas de Hollywood. Então, as pessoas se sentem apaixonadas. Eles ficam muito animados quando veem algo sobre a África do Sul no cinema. Acho que diria que a maior parte do que vemos está principalmente conectado aos Estados Unidos e a Los Angeles e aos filmes que você vê em Hollywood. Mas também o que notei recentemente, que é algo novo, é que estamos levando alguns de nossos artistas para a América. Por exemplo, para atuar em algum dos filmes, como o recente filme que estamos tendo, The Woman King, A Mulher Rei. Temos alguns dos sul-africanos atuando naquele filme. We have some of the South Africans playing in that movie. A África do Sul possui muitos museus, como a Galeria de Artes da África do Sul, na cidade do Cabo, o Museu do Apartheid, em Johannesburgo, o Museu Nacional de Literatura Inglesa, em Grahamstown, o Monumento Africano Tal, Museu de Línguas, em Paarl, e Robben Island, onde o ex-presidente Nelson Mandela foi aprisionado por 27 anos, os museus são a principal fonte de evidência material da história, cultura e herança da nação. As principais obras de arte sul-africanas são as pinturas rupestres dos Bosquiamanos de Sandy Montanhas Drakensberg, Elefante Atacando o País de Quartos de Thomas Baynes, uma visão ampla das fazendas de J.H. Pierneuf, um mural de Pretória de Walter Bates. Canção da Escolha de Gerard Secoto, A Dama do Arroz de Vladimir, O Baile dos Conservacionistas de William, Os Garotos Açougueiros de Jane Alexander. E como no Brasil e outros países desiguais, quem vive de arte e cultura na África do Sul também passa por maus momentos. A pandemia do Covid-19 fez com que a indústria musical entrasse em declínio, pois quem controla o dinheiro, controla também a indústria. Um dos motivos do declínio foi por causa dos relatórios confusos e contraditórios e da falta de responsabilidade sobre o dinheiro que é ganho pelos empresários. Outra dificuldade é que muitos artistas vivem de boca em show, ou seja, sem trabalho, sem pagamento. O resultado é que diversos artistas performáticos trabalham doentes para ter alguma renda
ou aqueles que morrem sem nenhum centavo no bolso. A atriz Florence Mazebe trava uma batalha quase solitária pela proteção dos atores na África do Sul. Apesar das dificuldades para fazer o governo acordar para a realidade, a atriz parece determinada a tornar a questão uma batalha real. O Estado parece ver as artes cênicas como um negócio cruel, ou, na pior das hipóteses, um negócio de cachorro engolindo cachorro. Para terminar, vamos falar sobre alguns artistas famosos na África do Sul, que provavelmente você não conhece, mas deveria conhecer. O ator e escritor John Kane nasceu em 30 de novembro de 1942 em New Brighton, na África do Sul. Ele é conhecido por filmes como Pantera Negra e Capitão América Guerra Civil, interpretando o rei T'Chaka em O Fantasma e a Escuridão. Lulu Mangene nasceu em 26 de março de 1987. Ela é uma dançarina sul-africana conhecida por vencer a segunda temporada de So You Thought You Can Dance. Então, você pensou que sabia dançar, em tradução literal, na África do Sul em 2010. Ela começou a dançar em um grupo de dança comunitário em Soweto. Penny Siopes nasceu em 1953 em Vryburg, província do noroeste da África do Sul. Ela é uma das celebres artistas femininas da África do Sul e professora honorária da Michaelis School of Fine Art. Em seu trabalho, explora o que chama de vulnerabilidade poética por meio de temas como violência, vergonha, sexualidade, migração, história e memória em uma variedade de mídias, incluindo pintura, instalação e filme. A atriz hollywoodiana Charlize Theron nasceu em 7 de agosto de 1975, em Benoni, uma cidade próxima a Joanesburgo. Ela participou de dezenas de filmes, entre eles Doce Novembro, Uma Saída de Messi, Hancock, Branca de Neve e o Caçador, Prometheus e Mad Max, Uma Estrada da Fúria. Miriam Makeba nasceu em 1932 em Joanesburgo, na África do Sul, e faleceu em 2008. Ela é conhecida como Mama África. Ela ganhou reconhecimento mundial por suas melodias suaves e também foi conhecida como uma influente ativista política contra o apartheid. Ficou curioso e quer ler, ouvir ou ver algo do que indicamos? Nós brasileiros podemos ter acesso às artes sul-africanas através de vídeos no YouTube, música e danças nas diversas plataformas digitais, como o TikTok. Também podemos ter acesso através de séries e filmes nos streams. Só na Netflix temos os filmes Amandla, Muffy, Frontland, Cordeiros e Carrascos, Distrito 9, Zulu e Os Iniciados. Também temos os seriados Reis de Joanesburgo, Como Acabar com o Natal, Sangue e Água, Eu Sou Todas as Meninas, Queen Sono, Shandol, Jiva, Ludic e diversas outras. O cenário é imprevisível, mas Futi acredita que com o amadurecimento da democracia, as artes do país também vão se sobressair. In the South African art scene, there's a lot of music. We have a lot of really talented musicians. E na cena sul-africana há muita música. Temos muitos músicos realmente talentosos que se apresentam em outros países. É mais do que música e atuação. E eu acho que a escrita também está começando, desde que visitei o seu país. Então, há um pouco de movimento. Somos um novo país com a democracia que temos. Então as coisas ainda são muito novas para nós. Eles estão se abrindo, estamos vendo alguma melhora. Embora ainda há mais que poderia ser feito. Então, esse foi o episódio 10, no qual falamos sobre a arte e a cultura na África do Sul e sobre os seus artistas. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido um pouco mais sobre a história deles. No próximo episódio, vamos falar sobre os esportes na África do Sul. Fiquem ligados e não percam o próximo episódio. Para mais informações, nos siga no Instagram, Projeto na Gaveta. Redação e edição de áudio, Maria Clara. Edição de texto, Nelson Nunes. Locução, Maria Clara e Graziele Soares. Até a próxima, tchau!